Sejam bem-vindos! Mais um vídeo, mais uma entrevista. Que bom você por aqui. Sinta meu abraço daqui de longe, porque agora é tudo de longe, né, entrevistada? É tudo assim, ó. Ó, 1,5 m, 2, hein? Pelo amor de Deus. Gente, hoje eu tô aqui nas nuvens, eu tô no filtro. Eu tô aqui toda... Tá bom para me convidar, porque, amiga, eu pensei que era um filtro. Eu falei, faz de conta que é um filtro. Que eu tô moderna, assim. É, E a também. convidada de hoje, para quem está me acompanhando no Instagram, já sabe o nome dela, já sabe um pouco dela, mas para quem está chegando, vou dar alguns detalhes. Mas antes disso, aproveita, se inscreve no canal, põe o joinha aí para você não esquecer, para você ficar por dentro de tanta gente boa que eu trago. Eu estava conversando com uma pessoa que vai me dar uma entrevista mais para frente, ela perguntou assim, mas qual é o objetivo do canal? O objetivo do canal é trazer gente bacana, gente que agrega, gente que traz informação, gente que quer fazer a diferença, não é? Porque cada um deixa uma sementinha por aqui que passa, né? Então, isso que a gente quer deixar, algo de bom para você que está assistindo, porque a gente quer que as pessoas evoluam, né, convidada? Isso é muito Sim, importante. sim. Isso é maravilhoso. Não, Bom, essa é a minha convidada. Ela é fisioterapeuta cardiopulmonar, supervisora em fisioterapia hospitalar. Ela é criadora de conteúdo do Instagram e agora escritora. Ela é mãe sim. da Margot, esposa do Marcos e tem 33 anos. O nome dela é Aline Rodé! Ai, obrigada, Lucinha. Muito obrigada por estar aqui com você. Fiquei muito lisonjeada de ter sido convidada para participar dessa entrevista. Com certeza vou fazer de tudo para tentar agregar mais ainda ao seu canal. Fico muito feliz que assim você se sinta à vontade, confortável, que você compartilhe de tanta experiência, de tanta coisa boa que você já aprendeu na sua profissão, né? E um pouco que a gente vai falar também do livro, que você abra teu coração e amplie aí nossos conhecimentos, a mente da gente que vai aprender um pouquinho com você. Obrigada pela generosidade de dividir um pouquinho dos seus conhecimentos. Vamos Obrigada. começar então, gente. A Aline é nascida onde, Aline? Eu sou nascida em Americana, interior de São Paulo. E aí você já veio com sotaque pra cá, como que é? Eu vim para Só cá com... estranhava com esse sotaquezinho. Tem. Não perdi, já faz... Estou aqui desde 2003. Faz quase, acho que esse ano faz 18 anos que a gente está aqui, minha família, né? A gente veio para cá. E desde então ficamos raízes na Praia Grande. Que legal. E aí conheceu o gatão aqui, Não, maridão. eu me formei em Santos e depois de formada fui para São Paulo fazer minha pós-graduação e fiquei trabalhando por lá, mas eu fiz a pós, aí fiquei mais um tempo e aí conheci ele lá. Foi uma amiga minha do trabalho que me apresentou meu marido e deu tudo certo. A gente ficou mais um ano e meio morando em São Paulo, depois a gente veio para Praia Grande. Ele é da mesma área que você? Em busca de qualidade de vida, né? Criar filhos aqui, enfim. São Paulo é muito doideira. Gostoso, realmente, realmente. Pra todo mundo que me pergunta, turistas, eu sempre falo que realmente tem qualidade de vida, tem as deficiências, mas Sim, lógico que assim, a cidade tem muitas qualidades, né? Que se com sobrepõem. certeza. E aí veio a Não Margozinha. consigo mais me imaginar voltando para São Paulo. Ai, Com que bom, que filho. gostoso. E ainda mais com criança, né? Que aí veio a É... Margot, como que foi? Oi, não entendi. Como que foi para você a vinda da Margot na sua vida? Ah, nossa, chega até o coração aquecer, né, para falar dela, porque era um sonho de sempre quis ser mãe, só que, né, a gente tem que né, planejar, se preparar, e aí a gente, desde quando casou, já falava para ele, ó, quer casar e ter filho. Aí então ele já casou, já Tinha tá ali o vendo. contrato. Se você não quiser, filho, tem que ter, tá na cláusula, né? 1,5 filhos. Ainda que a gente ficou mais um ano junto, depois de casar a gente ficou mais um ano para a gente fazer mais uma viagem,
que a gente tinha planejado, aí depois vamos pensar no filho. E aí a Margot veio rapidinho, Deus mandou ela bem bonitinha pra gente, e só alegria. Essa menina é uma bênção na nossa vida e não tem o que falar. E aqui, né, tipo, a gente mora perto da praia, pode criar à vontade. Eu fui criada no interior, fui criada, né, brincando na rua, e eu, quando pensava em ter filho em São Paulo, eu não conseguia imaginar como que eu ia fazer isso com ela, não tinha como, né? Ia ser uma criança de condomínio, criança de apartamento. E aí a gente veio para cá em busca disso. Abrir mão de algumas coisas do meu trabalho na época, que hoje já reverteu, e para dar, sabe, dar prioridade para ser mãe, mesmo conciliando o trabalho, mas a prioridade era ela. E aí meu marido ficou continuando trabalhando em São Paulo, e a gente conseguiu conciliar um tempo assim. Ai, que gostoso. E aí já aproveita e deixa uma declaração de amor para sua filha. E quando ela Ai, meu Deus. crescer, ela vai ver esse vídeo da mamãe falando, filha, o que você diria para Ai, olha, eu não sei nem como falar, assim, porque eu falo tanto, acho que todo dia, assim, acho que se pensar em umas 10, 15 vezes por dia, eu falo o quanto eu amo ela, quanto ela é importante na vida minha e do pai dela, e que ela é uma criança muito especial. É muito querida, foi muito desejada, e a gente é muito feliz por ter ela aqui com a gente. Porque, afinal de contas, por que eu estou ressaltando tanto a questão da filhinha da Margot, da Aline, a Margot? Porque o livro que nós fizemos a chamada é sobre a primeira infância, não é? Sim. Então, conta um pouquinho para a gente desse trecho que você escreveu nesse livro fantástico que a gente já recomenda para quem está assistindo esse vídeo, que possa conhecer esse lado escritora da Aline, Vou mostrar o livro aqui. tema. Olha, gente. Esse é o exemplar do livro do Primeira Infância que eu fui convidada a participar, né, como coautora. Sou muito grata, né, por estar participando desse livro aqui, que é um livro que reúne mais de 30 escritoras de todas as áreas, né, sempre ligado à maternidade. E sou muito contente porque, nossa, é uma realização, né? E a primeira infância, o tema me chama muita atenção, o tema do livro, pois né, sempre quis ser mãe, só que sabe aquela ideia, Lucinha, tipo, eu quero ser mãe, mas nunca tinha me planejado assim na questão de criação, de educação da criança, né? Só queria, né, realizar o sonho da maternidade. E aí, quando me vi grávida, já veio todas as questões de saúde, que eu comecei a me preocupar mais com a saúde, tanto minha quanto dela, né, na hora de nascer. E depois veio a preocupação da introdução alimentar, de como seria cuidar ela dentro de casa, porque eu sou uma pessoa muito prática com as coisas. E eu via que uma criança, às vezes, sabe aquela questão, mãe come comida gelada. Mãe é sempre depois. Eu não conseguia entender isso. Falei, não, gente, tá errado. Não tem que ser assim. A gente tem que viver a maternidade. É claro que é pesado, né? Tem gente que é mais pesado, outros não. Mas a gente tem que ser uma coisa mais leve. Eu pensava sempre nisso, uma maternidade mais leve. E se eu desse mais autonomia para minha filha, desde pequenininha, eu acreditava que eu conseguiria fazer mais as minhas coisas e a gente ia ter uma rotina mais leve dentro de casa. Então, Equilibrado. assim, fui procurar entender mais sobre isso, estudei sobre BLW, que é uma introdução alimentar que a criança guia a própria introdução alimentar. Como Fui entender funciona mais isso? sobre Montessori. Oi? Como funciona isso? BLW é uma sigla em inglês, chama Baby Led Weaning, que é como fosse o bebê, o desmame guiado pelo bebê. Na tradução livre é essa. Mas seria assim, a criança, ela com 6 meses, quando começa a introdução alimentar, ela que come sozinha, desde os 6 meses. Eu nunca fiz papinha para Margot. Olha a cara dela. Quero saber. É bem. Abra os fragmentos agora, para ter pá, vai. É, e tem que abrir a mente mesmo, porque é muito diferente. Então, fui estudar, porque não é uma coisa que eu quero fazer e vou fazer, assim, do dia para a noite. Tem que estudar, tem que saber fazer, por exemplo, manobras de desengasgo. E no meu livro eu ensino essa manobra, no meu capítulo, aliás. E
Aí a família toda que está em volta da criança, que enquanto tiver, a criança estiver se alimentando, a família tem que saber como fazer essa manobra de desengasgo. E a criança começa a partir dos 6 meses. 6 meses, ela não vai conseguir comer algo pastoso com uma colher. Então, ela come sólido. Já com 6 meses, ela começa comendo sólido. Roendo, por exemplo, uma fruta, seria isso? Isso. Mas daí é tudo, desde um bolinho de feijão, um bolinho. Daí você tem que fazer em porções maiores para a criança conseguir pegar com a garra. E Tá. aí você vai evoluindo para a pinça, depois ela começa a aprender a comer com pedacinhos menores. E com 1 ano ela já tem habilidade para fincar o garfo. Então, tudo isso eu fui aprendendo. E eu nunca comi comida gelada. A Margot comia do meu lado, ela no pratinho dela e eu no meu pratinho. E assim a gente foi guiando aqui em Já comi casa. muita comida gelada. Isso. Eu era contra essa ideia de que a mãe tinha. A mãe é sempre depois. Pois Eu é. acho que a gente tem que ser junto. E isso é fantástico, porque assim, a gente não tem um manual, né? De Sim. como agir, Uhum. não só nessa questão alimentar, mas até algo que eu quero abordar mais para frente, de você preparar durante a sua gestação, né? Aquilo que a gente falou do assoalho pélvico, de todo esse Uhum. trabalho. A gente não tem. Quando a gente vai, por exemplo, ao médico, que a gente espera ter algum tipo de orientação, é Sim. orientação muito reduzida, né? Então, Eu, é tão eu amplo. sou, eu sou formada já há 11 anos, né? Esse ano faço 11 anos de formado. Quando eu estava na faculdade de fisioterapia, eu tive muito pouco sobre saúde da mulher. Era muito pincelado, ainda não era uma coisa que abordava-se tanto. E aí, na gravidez, eu tentei relembrar essas coisas que eu aprendi lá atrás. Hoje em dia a gente tem mais informação, né? Mas na época da gravidez eu tentei relembrar e fazia os exercícios que eu lembrava da época da faculdade, estudei um pouquinho em casa. E com esse pouquinho de conhecimento, mesmo eu pesquisando, eu consegui preparar meu corpo para o parto e eu consegui ter o parto natural. A gente conseguiu e eu sou também, né, super feliz em ter tido esse parto assim, porque a Margot nasceu super saudável no tempo dela. No dia que fez 40 semanas, a menina foi pontual. No dia que fez 40 semanas, ela nasceu. E também foi tudo bem. Na amamentação também, a gente conseguiu ter sucesso na amamentação desde o início. Mas tudo isso é a questão do conhecimento, né? O conhecimento transforma a nossa vida, né? A gente indo atrás, procurando saber e vivendo isso que a gente estuda, e principalmente, né, tudo ligado a uma alimentação mais saudável, uma atividade física sempre, isso aí com certeza sempre vai agregando e ajudando a gente. E aí o tema do trecho do livro, qual que é? O livro que eu escolhi, desculpa. O tema que eu escolhi para falar no livro foi autonomia, né, na primeira infância. Como o livro todo fala da primeira infância, a questão do meu tema foi ligado à autonomia nessa primeira fase, que é o que eu vivi também com a Margot, né? Eu estudei e vivi com ela, então eu presenciei essa questão de primeira infância, eu consegui abordar na minha filha o que eu tinha estudado para a vida, né? E também, gente, a questão de primeira infância é tudo que a gente aprende, muita coisa fica gravado lá atrás. E às vezes a gente não lembra, mas é muito importante as nossas vivências dessa primeira fase da nossa vida. Porque é dali que a Reproduz, gente. né? Uma hora ou outra você reproduz Sim, aquilo que você vivenciou na infância, né? com certeza. E é isso, a questão da autonomia, né? Então, a Margot teve essa questão da alimentação, que foi aí que eu comecei a desenvolver mais a autonomia dela, desde dos 6 meses. E depois foi essa questão de, tipo, autonomia dentro de casa, a hora de arrumar a mesa para almoço. Isso. Ela tem a gavetinha dela lá, onde ela pega as coisinhas dela e põe na mesa. E na hora do banheiro para escovar o dente já tem o banquinho. E aí a gente foi evoluindo. Não é assim 100% em casa, como tudo eu gostaria que fosse, mas o que deu para a gente adaptar, eu fui adaptando. Então eu já estou com um ponto positivo, porque o banquinho eu já tenho, né?
A gavetinha aqui em casa, então, desde o meu filho, eu tenho um filho de 10 anos e eu tenho a Manu, que ela tem 5. Então, Hum, as gavetas eu enumerei, então cada gaveta tem determinada coisa. Um tem blusa, ótimo o assim outro também. tem shorts, o outro é só da menininha, o outro é só... Então, assim, eles sabem, se eu falo assim, olha, gaveta um Uhum. tal. Então, eles Nossa, ótima essa ideia. desde Tá vendo? pititicos, e aí coloquei a galinha pintadinha, né? Isso Uhum. é uma dica para vocês, gente, vocês fazem na impressora mesmo. Não tem impressora, Lucinha? Corre na feira, compra a cartela de Esse 1,50 a adesivo. R$ 2, tira o adesivo, usa a criatividade e põe lá. O que tiver a cocó é tal, o que tiver o não sei o quê, o leão, e assim Ótima você essa ideia. faz, né? Porque aí isso que você está falando de deixar a criança Sim, ser mais sim. independente, autônoma, né? A Manu, por exemplo, com 3 anos já se limpava sozinha. Tá vendo? A Margot agora, a última conquista dela foi aprender a amarrar o cadarço do tênis. E assim, era a roupinha dela, sempre que tinha um negocinho para amarrar, ela queria, e ela não conseguia, eu fui tentando ensinar, né? Aos pouquinhos o lacinho do coelho, né? Os dois, As as duas orelhinhas, orelhinhas do coelho. Aí eu fui comprar um tênis, eu falei, vou comprar o tênis com cadarço, porque é o que ela vai desenvolver, ela tem certeza que vai ser esse tênis. é E aí interessante foi. E o tênis isso. ela conseguiu. As mães, elas têm de... como lidar, por exemplo, com o estresse que a criança passa por não conseguir fazer aquilo. Por Uhum. exemplo, para a criança é difícil ela conseguir fazer os nós. E aí a criança já fica nervosa. Aí a mãe faz o quê? Peraí, deixa que eu faço então. Uhum. E aí a mãe, lógico, e ao invés de comprar o tênis com cadastro, ela fala assim, eu já vou comprar aquele com elástico logo, ou com crepe, que eu não quero brincar, né? Só que aí a mãe acaba podando e cortando esse, Sem perceber, né? esse treinamento, né? Uhum. Então, Muitas vezes é sem perceber, né, Lucinha? Sem perceber, poda, corta, porque assim, é uma questão também, lá quando bebê, que a gente tem que sempre mostrar o processo. Não adianta eu querer que a minha filha aprenda a pegar uma água, por exemplo, no filtro, se eu não mostrar exatamente onde fica o copo, como que abre o filtro, como que ela vai fazer para alcançar o filtro. Então a gente tem que mostrar sempre o processo. E mesma coisa da roupa. Aí, ó, põe a roupa ali e fala, ó, você tem que aprender por essa roupa aí. Não, a gente tem que mostrar para a criança onde que guarda a roupa. Depois, aonde que ela tira, onde que ela tem que pôr aquela roupa. Não é simplesmente do nada surgiu a roupa. Então, para a criança, a questão do processo é muito importante. Por isso também, às vezes, quando é menorzinho, a questão da tela é um pouco prejudicial, porque na tela é tudo muito rápido os desenhos, né? Então a criança não tem tanto, às vezes, o processo ligado na cabecinha dela do que está acontecendo naquele desenho. Por isso que é uma das coisas. Aí eu aprendi a lidar com isso, que tudo que eu for ensinar é para ela, tem que ter o processo, da onde vem para onde vai. E aí ela consegue entender melhor e absorver melhor o que eu estou ensinando. Isso é muito bacana. eu estou pensando aqui com relação a, você falou da roupa, né? Eu agora comecei um processo, a quarentena está sendo fantástica, né? Eu estou achando o máximo, porque a gente tá catucando coisas dentro de casa, já que a gente passa a maior parte do tempo agora dentro de casa, Uhum, então eu resolvi dar uma geral na gaveta das crianças e fazer método das roupas enroladinhas. uhum. Legal, porque eu ensino para a criançada, ó, pessoal. Então agora mudou o método, né? Aí vocês, Tem que pular. e aí esses dias eu deixei a roupa toda no sofá e a criançada enrolando as roupinhas. Como é que Olha, eu fiz, né? Aí eu falei, muito vendo? bem, gente. Aprendeu. E é muito A gostoso. gente fica tão orgulhosa, né? Muito, muito. Porque, assim, por mais que assim, seja difícil, aquilo que a gente estava falando, é muito instintivo da mãe, porque a gente tem Hum, que disciplinar a mãe, né? A gente está sim, falando sim, do benefício da criança, mas a gente está falando de disciplinar a mãe. é É muito verdade. instintivo da mãe, porque a criança nasce, ela é completamente dependente. Uhum, Daí, é como se fosse cortando o cordão umbilical aos poucos, né? sim.
sozinha. Vamos deixar um pouquinho e dar esse espaço para a criança, para ela ter essa autonomia que a gente está falando, né? Sim. Para algumas mães é difícil cortar, tirar esse bloqueio, né? Porque acaba sendo um bloqueio também. Porque a mãe quer aquela criança perto. Eu fico pensando, Aline, com relação àquela. Eu não sei se é uma síndrome do ninho vazio, depois que o filho sai de casa e a mulher Uhum. sente aquele Mãe vazio, só. porque são tantos anos treinando, de sempre. E, na verdade, quem depende da criança é a mãe, né? A mãe acho que depende mais da criança, porque o pai quer fazer tudo e vive pela criança, né? Então, como ajudar essa mãe assim a passar por esse processo? Olha, eu pegando pela questão lá do BLW que eu falei, muita gente, não que criticava, mas olhava e falava, nossa, você é louca. Primeiro porque tem o perigo, o risco, né, desengasgo, mas na verdade esse risco existe se você não sabe como reagir. Então, você aprendendo como reagir com engasgo, tá tudo bem. E eu tinha essa segurança, então tudo bem. Quem, né, não tem, muitas vezes não vai conseguir. Mas assim, a gente tem que proporcionar para a criança, se você não quer fazer o BLW puro, quer deixar a criança comer sempre sozinha, pelo menos dá a papinha, mas de vez em quando dá uma fruta, dá algo para a criança poder palpar, para a criança poder conhecer o alimento. Acho que conhecer o alimento é super importante. E muita gente ficava assim, mas sai uma sujeira, mas depois tem que limpar, né? Então, Eu lembro mas do meu filho no chão do corredor com manga. O cara não. parecia assim, ó. Então, olha que lindo, não é E lindo isso? o caqui, entendeu? Não, Era mas aquilo. criança, gente, criança é isso, a criança é a exploração. A criança tem que ter espaço para explorar. Se você for fazer tudo por ela, com certeza você vai ter muito mais dificuldade depois para ser criança, ter mais autonomia para fazer as atividades tanto dentro de casa quanto na escola, do que né, você ensinando desde o início. Então, assim, a gente tendo essa consciência que a gente vai estar fazendo lá atrás, que é a primeira infância, fazendo ali atrás. Tudo isso de criar autonomia para a criança, a gente vai estar ensinando uma criança a ter mais criatividade também, mais autonomia, desenvolvimento e conhecimento do próprio espaço, do que ela pode fazer por ela mesma. Então, acho que isso aí vai refletir até uma criança mais tarde, adolescente e até na vida adulta. Gente, a Aline falou de uma coisa agora que me remeteu à minha filha Pititica e ela, na questão do engasgo, né? Você tinha Uhum. essa segurança porque você tem um treinamento e já exercitou muito essa questão. Eu estudei, na verdade, eu não tive na faculdade, assim, eu estudei mas eu concordo, tá? Isso eu sei que eu concordo que porque por conta da minha profissão, eu acho que fica mais fácil. Porque, por exemplo, para o meu marido, para minha mãe, não foi fácil. Porque Eles não a gente conseguiam. tem que treinar todo mundo, na verdade, né? Uhum. Sim. Por exemplo, teve um caso de uma pititica de 3 anos, isso é uma notícia, né? Que foi por causa de um pedaço de salsicha que ela engasgou. A gente não tem treinamento, até mesmo nas escolas, com as tias, Não, com essas profissionais que lidam com crianças pequenas, nessa história de desengasgar. Deveria ser tipo uhum. uma lei. Você vai entrar, você vai trabalhar Sim, com sim, criança, concordo. você tem que ter um Todo treinamento. mundo. E a Na criança, verdade, quem tiver em contato com a criança tem que saber desengasgar, né? né? Porque às vezes não é no alimento, mas às vezes é uma pecinha de brinquedo que a criança põe na boca. Exatamente. E a minha filha, ela comeu um pedacinho da minha flor artificial, era uma bolinha, e ela Olha, engasgou, eu só escutava o barulho, e os métodos de pôr a criança para baixo, né? De você bater, ensina aí, Aline, pra gente. então, antes de falar do método, a hora que alguém engasga, seja adulto ou criança, a primeira coisa que a gente faz, bater nas costas. Isso é super errado. A gente nunca tem que bater nas costas. A gente fala, levanta a mão e a outra pessoa vem e bate forte nas costas. Não sei de onde inventaram isso, mas não. Oi, peraí, caiu teu som. Fala mais perto. Não, junta todo Ah, mundo. Junta todo é, mundo, uns 4, 5.
Vem todo mundo bater. Então, deixa eu pegar uma boneca da Margot rapidinho. Pega, Peraí. pega lá. E aí Não, você trouxe a bonequinha. não é a melhor que tem pra gente demonstrar, mas acho que dá pra visualizar. Então, nunca bater nas costas, seja adulto, seja criança. E bebezinho, criança que a gente consiga pegar no braço para fazer o movimento, acho que até 1 ano e pouco, né? Perto dos 2 anos, a gente consegue fazer essa manobra. A hora que a criança engasgar, uma outra questão. A criança, ela vai estar engasgada quando ela parar de respirar. Se ela ficar assim, ó, e você perceber que ela tá fazendo barulho, se ela tá fazendo barulho é porque ela tá respirando. Passagem de ar. Oi? Passando o ar. Tá passando o Isso, o ar, ar tá passando. oxigenando. Se ela tá tossindo, ótimo, ela tá respirando, ela tá fazendo reflexo de tosse. Então, se ela tá tendo esse reflexo de tosse, ela ainda não engasgou. Então, às vezes a criança fica assim, né, parecendo até que vai vomitar, mas se ela tá tossindo, se ela tá fazendo barulho, ela não tá engasgada. Então, às vezes, se a gente for fazer alguma coisa, é até perigoso, aí sim engasgar. Então, a gente tem que esperar. E se ela mudar de cor? A Então, boca ou... aí sim, porque daí se ela mudar de cor, não tá fazendo barulho nenhum e ela não tá tossindo. Aí você já tem que agir rápido. E aí é o seguinte, pegar a criança, olhar, né, na boquinha assim, se tem alguma coisa parada dentro da boca. Se tiver algo visível, a gente faz essa forma de gancho, na boca pode tirar, né, ou em pinça. Na verdade, até com o dedinho assim, só que tem que tomar muito cuidado para não levar uma mordida, né? Mas conseguindo formar uma coisa visível, você pode tentar tirar da boca da criança. Se não estiver visível, é posicionar assim os dedos em volta da boquinha, virar e deixar bem inclinadinho para baixo. Se quiser apoiar até na perna, sentado. E aí, nessa posição, fazer 5 compressões assim, ó, e forte. 5 vezes. Pode fazer forte. Aí, depois que fazer 5 vezes, volta a criança aqui e faz mais 5 compressões aqui na frente. Aí, levanta a criança, vê se tem alguma coisa na boca e a mesma coisa. Pode retirar. E aí, se não voltou nada, faz mais 5 vezes. Vai continuar nisso até conseguir tirar. Se a criança começar a ficar molinha, porque se demorar muito, vai acontecer. Aí vai ter que chamar o serviço de emergência e aí só vai ficar na compressão aqui no tórax. A cara da Lucinha. Não, eu já tô avisando. Eu já tô infartando. Tá, vamos lá. Dar água nunca. Não. Porque se ela tiver. O problema da água, na hora que ela tá ali engasgada, se ela tomar água, o problema é ela broncoaspirar essa água. Se ela estiver tossindo muito, esse reflexo de tosse pode causar essa broncoaspiração. Tem que esperar ela se restabelecer. Aí sim pode dar água. Uau, gente, o que mais? Ensina tudo. Então, uma criança maiorzinha, que você não vai conseguir, né, fazer esse tipo de movimento com ela. Você vai ficar agachado atrás dela e pegar a mão assim, ó, a mão cerrada e a outra assim por cima e colocar na boca do estômago. Isso aqui serve para adulto também. Mas aí no adulto você vai fazer de pé mesmo. Na criança pequena você vai ficar de joelho atrás dela e aí com a mão assim você vai fazer tipo um J também, assim, Tá, empurrar com tudo para dentro, mas tem que ser forte. entendendo. Tá. É que em mim mesma eu não consigo fazer. Se E a for mesma coisa, nunca bater uma pessoa com na nanismo, por exemplo, pequenininha, como que a É, gente faz? É um adulto, só que uhum. estatura baixa. Aí você Aí você também agacha. joelho, isso. Tá. Uma perna, acho que uma posição legal é uma perna de 90 graus, né? Tipo, e a outra no joelho no chão. Você fica semi-agachado, né? Semi-ajoelhado, perdão. Maravilha, gente! Olha, você já teve aula de graça agora, aqui no canal da Lucinha. Viu Tá que bom vendo? que você passou por aqui? Hã? Isso é utilidade pública, né? Aprender o desengasgo. Super, super, gente, eu acho super obrigatório, não só Uhum. válido, obrigatório, gente, eu acho muito importante.
E questão E também de evacuação diária. Eu acho treinamento para você, de repente, numa emergência, já que a gente está falando de criança, primeira infância e tudo mais, essa questão de primeiros socorros e evacuação diária. A gente não vê falar isso, né? Treinamento, por exemplo, de incêndio, nas escolinhas. Olha, a criança uma vez ao mês faz o treinamento, né? Eu, por exemplo, com a minha família, a gente faz treinamento, a gente tem um kit de emergência e a gente faz treinamento, né? E meu filho fala, mamãe, nesse mês não fizemos. Então, é muito importante. Voltando à questão da autonomia, então a gente falou da alimentação, e as pessoas relutam bastante, né? Eu lembro de um rapaz que veio trabalhar aqui em casa, aí ele falou assim, que a pediatra falou para minha mulher dar um pedaço de carne para a criança ficar chupando. Eu falei, não, a criança vai ter a vida inteira para ficar chupando carne. Agora não, corta bem miudinho essa carne. Então, tem muita relutância mesmo com relação ao engasgo, né? Muita. Então, Na minha família foi bem difícil no início essa questão da alimentação, porque não aceitar. A minha mãe, imagina, Lu, a minha mãe é chefe de cozinha, meus dois pais, meu pai e minha mãe, meus dois pais, ó. Ai, na hora que eu falo, os meus pais são padeiros e confeiteiros de formação, minha mãe é chefe de cozinha, eles têm restaurante. Aí ela não via a hora de ser vó para fazer a papinha da neta dela, ou do neto você dela. estragou o sonho da Eu vovó. estraguei o sonho da minha Perdoa mãe. ela, vovó. Beijo para você no seu coração. Não fica triste. Aí, quando tava chegando a época de eu começar a introdução alimentar, eu fui falando, né, para todo mundo, ó, eu quero fazer assim assado, vou treinar vocês, não sei o quê. Minha mãe, mas a gente, e se ela não quiser? Vai deixar a menina sem comer? E não, mãe, eu vou deixar você fazer a papinha. Vamos fazer o seguinte: se ela aceitar a papinha, a gente vai na papinha. Porque, como eu já tinha estudado e eu sabia que era muito mais fácil a criança aceitar o alimento que ela mesma vai pegar e pôr na boca do que a gente oferecer na colher, eu já falei, ai, mãe, a gente vai testar uma semana. Se ela não aceitar, a gente. Aí eu deixei ela fazer a papinha durante uma semana, ela congelou várias. Aí, achando que a menina ia comer o mês inteiro. Aí eu já quebrei isso e ela ficou super frustrada, mas tadinha. Ela viu que valeu a pena, porque hoje ver a Margot, o jeito que ela come sozinha, tudo, né? Eu não preciso fazer nada para Margot, só pôr no prato mesmo, né? Da panela, porque a panela tá quente, mas o que tiver na mesa, ela mesma põe no prato dela, ela se alimenta sozinha. Comer uma pizza, a gente põe no prato dela, corta a pizza, ela As manda mães comendo querem pizza. saber as mães querem saber porque eu já li o pensamento das mães que vão assistir. Uhum. Quantos anos tem Margot? Para a 4 gente. aninhos. 4 aninhos, pessoal. Isso. Ela fez 4 em julho desse ano. E uma coisa que também sempre, já que a gente falou do engasgo, as pessoas perguntam, ela nunca engasgou? Não, Margot nunca engasgou. O que acontece? Essa questão de começar a dar o sólido para a criança comer sozinha, ela vai aprendendo a se organizar. O reflexo da gente, nosso reflexo, principalmente em bebês, é muito mais eficaz no sólido do que no líquido. Por isso que é muito comum as crianças engasgarem com leite materno. É muito comum, né? A gente ouvir notícia de bebê que engasgou na hora que estava mamando. Porque o reflexo, imagina, o reflexo é no final da nossa língua. Se bate um líquido, ele vai escorrega, o reflexo nem é ativado. O sólido, na hora que bate ali naquele pedacinho onde ativa o reflexo, ele é muito mais eficaz. Aí a criança consegue fazer a tosse e pôr para fora. Então, foi 20 dias que a Margot precisou para ela conseguir se organizar. Foi 20 dias assim que ela teve episódios desse reflexo mais forte, dela ficar assim, parecendo até, né, que ia vomitar. Acho que ela vomitou uma vez, mas vomitar que eu digo é de pôr para fora, né? O que tá assim no estômago mesmo. E aí 20 dias depois ela parou de fazer esses engasgos mais fortes, ficou só no gag, que a gente chama que é um reflexo mais simples, né? Que a criança só faz e consegue se organizar sozinha e continuar comendo. Você me fez lembrar quando os bebezinhos vão nadar e mergulhar. Eles, por si só,
trancam, né, respiração e mergulho e tal, e aí os reflexos mesmo da criação, né, foram feitos, assim, o nosso corpo, o cérebro dá os comandos e Uhum. vai funcionando perfeitamente, né? Tá vendo? A gente é perfeito, né? O nosso corpo é perfeito. Isso é uma máquina, a melhor Sim, máquina que existe, é impressionante. verdade. Então, nós falamos da alimentação, nós falamos da autonomia na questão das atividades na casa, não é? Uhum. Mais algum ponto com relação à autonomia da criança? Eu acho que é isso da gente sempre, igual você falou, não podar, né? Deixar a criança livre para executar determinada tarefa. A gente mostrar a tarefa antes e depois, né, deixar ela executar sozinha. É importante também a gente sempre elogiar essa criança, não ficar podando, falar, assim, tá errado, não, deixa que eu faço. Então, ao contrário, um Isso, pouco, mesmo que a criança não faça a tarefa completa ou a tarefa perfeita, só a tentativa dela fazer, a gente tem que elogiar e mostrar que ali é o caminho, que é isso mesmo que ela tem que, na próxima vez ela vai conseguir. Eu isso. acho que isso também é super importante, a gente incentivar a criança nesse sentido. Muito bem lembrado. Mesmo que você tenha que refazer depois, né? Agora, Uhum. a questão é, se a criança não quer fazer mesmo, por exemplo, arrumar a própria cama, esticar o lençolzinho, alguma coisa assim, para ter essa autonomia, você faz o quê? Aí é conversa, né? Sentar, explicar como é importante, porque, né, se você está defendendo isso, que ela tem que aprender a fazer tal tarefa, você sentar e conversar, sempre sentar e conversar, explicar para a criança o quanto é importante aquela tarefa. Eu sempre falo para Margot, ó, se a mamãe faz tudo isso aqui e a mamãe ajuda na casa, você também não gosta de ser ajudante da mamãe? Aí então eu sou importante, né? Por essa importância para a criança, que ela também faz parte da rotina da casa. E aí a criança começa a querer participar também, e às vezes não vai querer, e tudo bem, mas a gente mostrando a importância que ela tem dentro da rotina da casa, a criança vai estar sempre percebendo que ela também é prioridade ali. Então ela vai querer sempre estar participando. E a dica não desista, não é? Sim. Então, assim como na É alimentação, difícil, não não é é porque a fácil. criança não aceitou e Uhum. você não aceitou uma vez e pronto, ou não quis fazer uma vez e você passa a fazer tudo. Então, não desistir. Sempre, Sim, por mais que seja cansativo e desgastante, faz parte desse treinamento, né? sim, faz parte do Isso processo, tudo né? de um processo, né? Isso me fez lembrar Michelle Obama, quando ela foi morar na Casa Branca, lógico, com toda a mordomia, com todos os Uhum. empregados, com tudo aquilo que as filhas, as filhas eram pequenas, né? Uhum. Tinham, ela disse assim, não, elas vão arrumar a cama delas. Ela fez questão de que as filhas tivessem essa responsabilidade, porque, Uhum. já que a gente usou a palavra processo, a gente tem que lembrar que nós estamos criando adultos. Sim, Adultos sim. são crianças, mas a gente está criando adultos, futuros adultos, e é uma futura sociedade que vem pela frente. Se hoje a Com certeza. gente acostuma todos a terem tudo assim na mão, né? Como serão Imagina os como que adultos a gente vai acabar criando adultos frustrados, né? Porque vai chegar lá na fase adulta, não vai ter tudo na mão, mimados, né? né? Então. Mas daí não vai ter tudo na mão e vai ficar o quê? Vai ficar nervoso, é mimado, né? E não vai ter as coisas. Então é muito complicado. A gente tem que pensar bem atrás o que a gente quer para os nossos filhos no futuro, né? Por isso a importância desse tema, autonomia na infância, nessa primeira infância, que a gente possa dar atenção aos nossos pequenos agora. Pais, mães, não deixem seus filhos de canto, não deixem que o trabalho seja mais importante do que a educação dos seus filhos. Não é só educação de escola, for na melhor escola. Uhum. Nós estamos falando aqui de um treinamento que é sutil. Não é que você não está ganhando nada por isso, mas você vai ganhar no adulto que você vai criar e depois vai te Com agradecer muito pelo esforço que você teve lá atrás com esse pequenino, com essa pequenina. Não é verdade, Aline? certeza, é.
E pais que confiam nas crianças, né, para elas realizarem isso, criam adultos confiantes, né? Isso é primordial. É verdade. Se a gente não tem confiança na gente mesmo, o que a gente vai fazer pelos outros, né? Dependendo da nossa profissão, a gente tem que ter confiança. Fantástico. Gente, vocês viram quantas dicas a gente trouxe aqui? Levantou? Gente, vocês tiveram treinamento hoje de grátis, cara! Não, depois deposita na nossa conta. Eu e a Aline, a gente vai passar, tá? A conta do... Mas assim, Aline, muito obrigada. Nossa, Obrigada eu que por agradeço. tudo que você compartilhou conosco. Esse bate-papo foi muito gostoso, foi muito instrutivo, foi relevante. É que assim, você que está assistindo aí da tua casa, ou do carro, ou de qualquer lugar que você estiver assistindo, Hum. compartilha com todo mundo que tem criança pequena. Você conhece alguém que tem criança pequena? Que está na primeira infância? Ou na segunda infância? Ou qualquer infância? Tanto faz, gente. Ou na parte adulta, que é uma mãe e um pai, principalmente já que a gente falou de educar os pais, né? Educar os pais. Então, manda esse vídeo para ele, para ela, né, gente? Que a gente agradece, que o que a gente quer é compartilhar o amor e coisas boas, tá, gente? Aline, obrigada. A gente tava de palmas. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada mesmo por esse espaço aqui, para falar um pouquinho do livro também e passar um pouquinho do meu conhecimento pro pessoal. Muito obrigada. É isso aí. Obrigada a você. Pessoal de casa, beijo. Se inscrevam no canal mais uma vez. Sigam a Aline, tá? Passa aí o teu contato, Aline, lá do Instagram. O meu Instagram é Aline Rotter, com 2 T's, Rotter, é simples, é só Aline Rotter. E se alguém quiser mandar alguma coisa também no meu e-mail, é alinedacostarotter@gmail.com. Dado o Podem ficar à vontade. recado. E eu, sabe, né? Instagram, Lucinha Barreto Silva. Segue eu, gente. Beijo, tudo de bom para vocês. Que assim, chegue aí na tua mente e no teu coração essa informação. Tudo de bom para tua família, para a família da Aline. Beijo para tua família. Beijo para você que está Obrigada. assistindo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, obrigada.